legal isso, né? Tipo assim, e quando é que tem manifestação? Por exemplo, e aqui eu vou falar do Shalom especificamente. Quando a gente vai numa missa de cura, a pessoa chega lá já na manifestação? Não. Ela chega lá normalzinha, sorridente, feliz. Vai vir rezar. Chega lá e começa o momento da oração e a pessoa vira o cão, literalmente, né? E o demônio toma posse da sua consciência. E aí relatos de experiência pessoal que eu já tive com pessoas, né? Com casos de manifestação. Às vezes a pessoa lembra o que aconteceu, mas não tinha domínio sobre o seu próprio corpo, sobre suas palavras. Às vezes a pessoa não lembra o que aconteceu. Isso é muito relativo, né? Relativo ao grau. Tem coisas que a gente realmente não sabe explicar, nem os exorcistas sabem explicar, é maravilhoso. Mas o demônio toma a liberdade daquela pessoa naquele tempo específico para quê? Para tentar se opor ao processo de libertação. Por quê? Primeiro grande fundamento para a libertação da alma, a pessoa precisa querer. Então imagina, a pessoa está rezando, Jesus vem sobre mim, derrama o teu coração sobre mim, o demônio diz, não vou não, deixar não. Ele toma a liberdade da pessoa e aí faz um alvoroço, a pessoa se sente constrangida depois, vem não sei quantos milhões de gente rezar em cima dela, ela foi exposta a todo mundo, ela fica com medo de rezar depois. Tu entende a jogada da manifestação diabólica? Não é porque ele quer se amostrar, não, ele não quer perder a alma. Imagina o constrangimento de uma pessoa que tem manifestação numa missa do Padre Antônio, por exemplo. No ginásio do Paulo Salazar, no Renascer. Ela se sente julgada no acampamento. Então, a possessão acontece por três coisas. Por três motivos. Um pedido explícito, quer dizer, um voto, né, ao demônio. Pecados, né, gravíssimos. Depois eu vou falar de um caso, né, de um rapaz que eu acompanhei. E a permissão... Como é que eu posso explicar isso, meu Deus? Difícil. Porque não é bem um pedido. É uma permissão que a pessoa vai dando por meio dos atos. Ela vai dando por meio da vida moral. Certo? Que não tem necessariamente a ver com o pecado, mas tem a ver com a vida e a forma de vida que ela leva. Então assim, tem a forma de vida, tem um pecado específico e tem o rito, né? E pode, dentro dessa permissão, dessa forma de vida, pode ser também uma magia. Algumas pessoas são possuídas por... Uma pessoa fez um trabalho para outra, é uma magia, e a pessoa foi possuída. Eu conheço uma pessoa na minha família que aconteceu isso, né? Então assim, importante que a gente tenha essa delicadeza. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente for lidar com manifestações, a gente precisa entender o motivo da manifestação. Onde foi que o demônio entrou? Por onde o demônio entrou e começou a dominar a vida daquela pessoa de algum modo. Certo? Pode ser possuído se uma outra fez um trabalho sem ela nem saber que tinha feito. Pode. Foi isso que eu disse. A pessoa pode ser, por exemplo, eu estou aqui, tenho uma vida normal, fora da graça, né? E às vezes na graça, tem padres que foram possuídos por demônio. Porque, entenda, a possessão diabólica é uma permissão de Deus. O demônio não quer possuir o povo. Não é a intenção dele possuir as pessoas. A intenção dele é tentar levar as pessoas ao inferno. A possessão é um caso extremo. E é por isso que eu digo, não é todo mundo que tem manifestação. Normalmente, você dá aquela unção. Você pega assim no ombro da pessoa e diz, deixe de bagunça, porque eu vou lhe expor aqui, eu vou dizer que você é mentiroso. No instante acabou a manifestação. Pensa na oração de libertação forte. Se eu começo a chamar a atenção de eu vou lhe dar, eu vou bater no demônio, vou dar no demônio agora, vou dar porrada. No instante o espírito vem e a pessoa fica boa. Do nada. Uma força de poder de Deus, o dedo de Deus. Contém ironia. Né, por favor. A posse do demônio, da liberdade física e às vezes psicológica da pessoa, certo? Ela vai ter alucinações, vai ter várias coisas. Então, diferença básica entre uma oração de libertação e um exorcismo. O exorcismo é um ato feito por um padre que normalmente demora anos para libertar, que são várias orações de exorcismo acompanhadas. É uma pessoa que tem uma influência diabólica muito profunda e que precisa ser orientada pela igreja. É um ato não feito de maneira imediata, precisa de uma autorização eclesiástica, de um acompanhamento por um psiquiatra. Estou dizendo isso para você entender o que acontece. Para não dizer, fiz um exorcismo. Você não fez exorcismo nenhum, certo?
O que é a oração de libertação? A oração de libertação é o que a gente chama, é o que está na palavra de Deus, de maneira geral, no Novo Testamento principalmente. Os exorcismos que acontecem na palavra de Deus são mais ou menos uma oração de libertação. Que todos os cristãos ortodoxos podem fazer, são liberados pelas igrejas ortodoxas para fazer. Qualquer cristão batizado, fantástico, né? Sabe por quê? Porque os cristãos ortodoxos vivem. Não são que nem a gente, que não são praticantes. São cara de pau, que deixam para depois a graça de Deus. Como eles vivem profundamente o batismo e são filhos de Deus, eles têm autoridade no mundo sacerdotal. Que acontece no batismo, que a gente também tem. Mas eles são autorizados pelo patriarca para fazer esses exorcismos, que são orações de libertação. Então, em que consiste a oração de libertação? É uma oração, uma prece dos fiéis de imposição de mãos. Simples. Certo? O exorcismo são orações dirigidas a Deus e que às vezes têm diálogos com o demônio. Uma oração de libertação não tem diálogo com o demônio, ok? Nós não somos padre, não é para ficar perguntando o nome de seu ninguém. Salvo com inspiração muito, mas não pergunte. Você não está ali para perguntar nada ao demônio. Cale a boca, seu bosta, e vem Senhor Jesus. Acabou. Certo? Orientação prática. Entendemos a diferença dos dois? Um é um rito de autoridade da igreja. Outro é uma oração dos fiéis. Uma prece que um irmão pode fazer pelo outro. Pronto. Dito isso, falar um pouquinho sobre contaminação espiritual. Tá dando para entender, gente? Tá de boas? Contaminação espiritual. Para começar desde o início, eu acabei de falar da pureza do batizado. O batizado tem uma pureza. Quando nós somos batizados, a nossa alma é purificada. Se nós fôssemos mais dignos do nosso batismo, nós não cairíamos nunca em pecado grave. O pecado grave nos faz merecer o inferno. E o mesmo pecado grave nos lança diretamente para a confissão, que é o único meio que alguém já batizado tem para ser perdoado dos pecados graves e não merecer mais o inferno e merecer a salvação. Merecer, né? Eu não vou entrar na dinâmica da salvação, mas merecer a salvação por meio de Cristo. Problema. O demônio se utiliza de dois meios, tanto para nos fazer pecar, quanto para tornar as nossas almas impuras. Porque às vezes, e aqui vocês vão se identificar comigo, às vezes eu estou confessado, eu estou em estado de graça, mas parece que existe alguma coisa dentro de mim que me inclina totalmente para o pecado. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa questão do merecimento ao céu, haja vista a salvação de Cristo. Certo. Já entendi o porquê. Jesus nos salvou. Jesus deu a vida para nos salvar. Pagou os nossos pecados. Mas a salvação é uma conversa entre a humanidade e Deus. É uma conversa de Deus que dá a sua graça, que quer redimir o homem, não por mérito dele, e do homem que por meio dos seus atos vai acolhendo a graça de Deus. É como um homem muito rico que deu ao seu filho um cartão de crédito Black de verdade. E aí o filho só usa o cartão Black se ele passar o cartão, se ele digitar a senha, se ele andar com o cartão, né? Isso chama-se estado de graça. Andar com o cartão chama-se estado de graça. Andar com o cartão e utilizar o cartão constantemente na vida para pagar suas contas, para comprar roupas, para andar melhor, para tomar banho, para alugar uma casa boa, para viver bem. É exatamente isso. Então, a graça da salvação é uma colaboração, né? É Deus que derrama a sua graça, que nos salva gratuitamente, e nós que, colaborando com a graça, acolhemos essa graça de salvação, e por isso somos merecidos no céu. Mas na verdade não é um merecimento nosso. Deus nos dá a graça de merecer. Deus nos dá o prêmio para que a gente apresente e pague a nossa salvação. Certo? Teologia teológica. Isso aí. Importante. O demônio se utiliza de duas formas para nos enganar, né? Isso é muito importante, né? A ignorância e a mentira. Então, a ignorância e as meias verdades. A minha intenção aqui não é entrar em falsas doutrinas. Eu acho que isso aí tem outras formações para isso. Eu vou falar sobre o demônio e o processo de libertação. Então, o demônio se utiliza disso para sujar a nossa alma. Como eu estava dizendo, por mais que eu esteja em estado de graça, existem tentações que parece que eu estou sujo ainda. Você percebe isso? Quando a gente vai para um retiro, faz uma oração, um retiro pessoal, vai para uma reciclagem, para uma oração mais profunda, aquilo parece que vai sendo meio que sanado. Você sai meio que mais em estado de graça. Não existe mais em estado de graça. Na verdade, é porque nós estávamos impuros. Por mais que em estado de graça, sujos pelos respingos do mundo, né? Eu costumo dizer que a alma humana é como uma esponja, que vai passando, que vai absorvendo, e constantemente nós precisamos estar lavando
o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, por meio da oração, né? Por meio do Espírito Santo, que é a água, por meio do detergente, que é o senhorio de Jesus. Então essa duplinha, né, de senhorio de Jesus e a efusão do Espírito Santo, que nós pregamos no seminário de vida, nos dão a graça da salvação, nos dão a graça de vivermos na pureza. É muito importante, certo? É importante ter cuidado com as consagrações que nós vivemos. Às vezes uma tia, uma prima, uma avó, um satanás da vida consagra a gente a uma entidade na macumba, ou faz um sortilégio, ou chama uma benzedeira. Enfim, a gente já conhece as falsas doutrinas.